Paz do Senhor Jesus, povo abençoado, povo querido, louvado, glorioso, exaltado, sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque tudo tem que ser para a honra e para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, é bem claro quando está escrito: quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa que fazeis, que seja para a glória de Deus. Amém? Amados irmãos, estou eu aqui vim trazer uma palavra para a minha vida, para a tua vida, para a minha reflexão, para a tua reflexão. Eu quero deixar o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que está escrito: porém, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo também lhe escreve: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, andava como menino, mas agora que passei a ser homem, eu ando, eu faço as coisas de homem. Isso aí eu vejo maturidade. Eu quero falar para você sobre processo. E eu deixo uma pergunta: qual é o teu processo nesse exato momento? Qual é o processo que você está vivendo nesse momento? Eu quero falar de mim, do processo que eu tive na minha caminhada, na minha vida, na minha convenção, né, na minha estrutura, para hoje eu estar bem aqui, transmitindo algo de Deus para a tua vida. Eu me recordo que quando eu estava no centro de recuperação, eu passei a orar muito, a jejuar muito, a ler muito, a buscar muito, a me revertir muito. E eu louvo a Deus porque em muitos outros centros de recuperação eu fiquei 5 meses, 6 meses, 9 meses, mas eu não vivi um processo lá dentro. Nesse um aí não, eu vivi um processo, e nesse processo foi 1 mês e meio. Só que lá foi o começo do processo. A realidade do processo foi quando eu estava na rua. Porque lá eu estava guardado, não estava vendo. Não... Agora, quando eu saí de lá, aí eu estava vendo. Cara a cara, enfrentando. E eu me recordo que quando eu olhava no mundo, que eu olhava para os camaradas, eu olhava ainda com aquele sentimento de desejo, de cobiça, querendo. E a minha oração para Deus era: Senhor, eu quero ser cego. Porque eu não estava mais disposto a viver aquela vida. Não queria mais aquilo. Então eu preferia não olhar para que não me viesse despertar a velha criatura. E eu lembrava das coisas que eu praticava no passado, no pecado, na homossexualidade, no vício da droga, na prostituição, na mendigagem. E eu lembrava aquilo, vinha com uma luta grande na minha vida. E ainda foi aonde eu peguei. E o que aconteceu? Louvado seja Deus. E cachorro de vida aí, tá perturbando eu. E aí foi o que aconteceu. Nessa luta mentalmente que vinha com as lembranças também, eu falava: Senhor, eu quero perder a memória, meu Pai, porque eu não quero lembrar dessas coisas. Então, cada coisa que vinha me bombardeando, me atacando, o meu refúgio era ficar sem aquilo para que eu pudesse me livrar daquilo que eu estava sentindo, daquele processo, daquela dor, daquele ato. Mas as coisas não funcionam como queremos. Você não tem como fugir de um processo. Você tem que passar pelo processo. Tem que enfrentar o processo. E eu enfrentei esse processo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu enfrentei a cada processo.
E enfrentando esse processo, valeu a pena para mim. Foi ardoso, foi dolorido, foi perturbador, mas eu digo para você hoje, valeu a pena. Eu pensava que eu não ia aguentar, eu pensava que eu não ia suportar, eu pensava que eu não ia conseguir avançar, perseverar, continuar, porque o desânimo vinha, a dor vinha, a alma sangrava, eu chorava, eu gritava. Mas chegou um certo momento aonde foram amenizando, aonde eu fui ganhando resistência, aonde eu fui avançando e aonde eu fui vendo mudanças, olhar, pensar, comportamento, falar. Então o processo estava doendo, mas estava tendo resultado. Então eu quero que você entenda qual é o processo que você está enfrentando, porque você tem que enfrentar um processo. Você tem que enfrentar o teu processo. Não é as pessoas que tem que enfrentar por você. É você que tem que enfrentar. Não é as pessoas que tem que vencer por você. Não é as pessoas que tem que fazer por você. Você tem que fazer por você mesmo. Você tem que vencer você mesmo. Você tem que suportar a tua dor. Você tem que renunciar às tuas vontades, os teus desejos. Você tem que suportar. Quer gritar, grite, mas no processo. Quer chorar, chore, mas no processo. Quer continuar, continue, mas no processo. Não deixe de viver o processo que você tem que viver. Talvez nesse exato momento tem pessoas que estão passando por processo. Seja o processo da falta, seja o processo da espera, da resistência, da libertação, da mudança, seja qual for, tem alguém que está passando nesse momento um processo. E é necessário esse passo aí. Eu quero dizer algo para você. Enquanto eu e você estiver nessa terra, nessa matéria, vai ter que viver o seu processo. Deus vai ajudar, vai quem quer ser ajudado. Deus vai colocar a pessoa ao nosso lado para nos motivar, vai para quem está querendo ser motivado. Certo é, você nunca vai estar só. Jesus, ele foi bem claro nessas palavras dizendo: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você não está só, meu irmão. Você não está só, minha irmã. Então está na hora de eu aceitar o processo de Deus na minha vida, para que eu venha me tornar um conquistador, um mais que vencedor, um vitorioso na presença de Deus. É isso que você tem que compreender, tem que entender. O processo cada um passa, cada um enfrenta, cada um sente o seu processo. A Bíblia é bem clara quando ela nos ensina que a salvação, ela é individual. Mamãe não vai salvar filho, papai não vai salvar filho, esposa não vai salvar marido, marido não vai salvar esposa, e filhos não vão salvar pais. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é redentor, salvador, libertador da minha e da tua alma, para reinar com ele no trono de glória que tem a minha espera e a tua espera, para quem está disposto a estar no caminho estreito, para enfrentar, suportar, resistir cada fase, cada processo que é necessário eu e você passar. E hoje eu relato isso porque, meus amados irmãos, eu olho para trás e eu olho o meu hoje e eu me lembro quantas vezes que eu chorei, quantas vezes que eu sozinho fui para dentro de uma mata, quantas vezes que eu quis um abraço e eu não tinha, quantas vezes que eu queria um afeto e eu não tinha, quantas coisas que eu suportei, que eu enfrentei, que eu queria, mas eu não tinha, mas eu aceitei aquele momento de não ter. Eu aceitei aquele momento da falta. Eu queria? Não queria. Sabe o que eu queria?
desanimar, fugir, chutar o balde, retroceder. Era isso que eu queria, mas não era o que Deus queria. E eu passei a enfrentar o processo que Deus queria que eu suportasse, enfrentasse, avançasse, para dizer não para minhas vontades, para meus desejos. E maravilhoso é que está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Só vai descobrir o que é isso, o que é que está à espera para quem avança, persevera, aguenta, suporta, vive o processo que tem que ser vivido. Não foi fácil o meu processo da transformação, da libertação, como até hoje ainda não está sendo fácil. Não é muito fácil quando eu volto agora para minha casa, né? Lá em casa é o Mike sozinho, né? A carência, é uma solidão, é aquele momento, mas é o meu momento. Eclesiastes 3 fala que tudo tem o seu tempo. Né? Tem tempo de eu estar fazendo a missão, tem tempo que eu tenho que estar em casa, tem tempo que eu tenho que estar indo lá ver minha mãe. Tudo tem um tempo, tudo tem um processo. E hoje eu aprendi a me adaptar no processo do dia a dia. No momento a momento. O momento de eu estar com meus irmãos buscando, o momento de eu estar sozinho buscando, o momento de eu estar em confraternização, o momento de eu estar só. Aprendi a lidar com cada processo, com cada etapa, com cada fase. Então finaliza essa palavra sobre não se deixe querer retroceder para voltar a ser o que você não é mais, para voltar a fazer o que você não tem que fazer mais, para voltar a praticar aquilo que não te pertence a praticar mais. Aceite o processo de Deus, porque grande coisa de Deus tem para tua vida, tem para tua família, tem para tua casa, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Então coloca o Salmo de número 121 em prática. Chora, sabendo que você tem um socorro. Dobra o teu joelho diante daquele que é teu refúgio, é tua força, é tua segurança. É o revestimento dele que vem para te ajudar a suportar, a enfrentar, a levantar, a avançar e dizer: só o Senhor é Deus. Deus é fiel na minha vida. E assim nós vamos vivendo processo e processo, fase e fase, e o nome do Senhor sendo glorificado, porque diante de coisas suportadas, enfrentadas, também vem coisas conquistadas, e o nome da vitória garantido, e o nome do Senhor sendo glorificado. Deus abençoe a tua vida. Isso é uma fase, isso é um processo. Grandes coisas Deus tem para a tua vida. Amém? Toma posse em nome de Jesus.